Oi, meu nome é Cássia Tavares, você está aqui no nosso canal Arte Certa, porque aqui a arte é certa e hoje eu tô aqui para a gente poder finalizar essa morena linda, maravilhosa. Eu vou começar fazendo o cabelo dela, eu estou passando preto. Você vai passar o preto como se fosse fazer um contorno nos riscos que existem no desenho. Isso faz a sombra. E aqui, ó, eu mostro pra vocês uma outra bonequinha que eu também desenhei aqui no canal, que vocês podem assistir, que é essa daí que eu tô mostrando. Que ela tá comendo pizza, mas é um outro estilo, né? E aqui o cabelo dessa é ondulado e o do outro que eu mostrei agora, o cabelo era liso. Ó, contornei. Agora, dentro, eu tô passando um pouquinho, eu tô puxando ainda com preto, mas eu vou passar um pouquinho de marrom entre, para ele poder pegar um pouco de luz. Aqui eu estou passando preto, você vai tipo que dar uma engrossada aonde tem os riscos no desenho. E aí você vai fazendo isso no movimento do desenho. Isso é importante para dar movimento ao desenho. E agora eu vou passar o marrom. Agora eu passo o marrom dentro. Aí eu vou aplicar aonde eu não passei tinta. E eu vou espalhando. Vou fazer isso aqui. E vou passando e fazendo uma cor interagir com a outra. Você vê que é no movimento do desenho. O movimento do desenho está em curva, eu faço curva. É assim que você faz para fazer o cabelo. Apesar de ver que tá tudo muito escuro, mas você vai seguindo desse jeito que eu estou orientando que vai dar certinho. Se você for fazer um desenho que o cabelo for de outra cor, você escolhe um tom para ser a sombra e o tom que você quer para ser a cor do cabelo. Vamos supor que eu quisesse que o cabelo dela fosse loiro. Faria o marrom para ser a sombra ou um ciano natural e usaria o amarelo como a cor que eu estou usando no lugar desse marrom. Ó, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ativa o sininho e não esquece de deixar aquele like, hein? Ó, a gente vai fazer isso no restante do cabelo também. É esse mesmo movimento que a gente vai fazer. Agora eu vou pegar um pouco de preto e vou... As curvas que estão viradas para dentro, que apontam para o rosto, eu vou passar o pincel com tinta preta, fazendo movimentos de vai e vem. Aqui eu estou usando mais fino, porque quando você faz esse movimento, aí você não precisa nem usar o de contorno. Você faz esse movimento e vai dando a sombra, né? Porque aqui eu usei, o cabelo dela não é preto, né? Ele é meio castanho escuro, então eu usei o marrom. E aqui eu tô passando preto, fazendo um movimento de vai e vem. Você deixa o pincel de lado, põe um pouco de tinta e faz esse movimento de vai e vem. Isso, as curvas que estão viradas para dentro, como se fosse uma seta. Vocês veem que os que estão apontando para dentro, eu faço esse movimento de vai e vem. Isso faz com que você comece a fazer um tipo linhas, né? Sem você precisar usar o pincel de contorno. Se você estiver inseguro e achar que deva usar o pincel de contorno, você pode usar. Seja livre para usar o seu coração, porque na pintura a gente precisa usar o nosso coração e também deixar a nossa identidade. E aí, ó, aqui perto do pescoço é mais escuro, então eu aplico e vou passando para cima para dar o movimento. Talvez em casa não dê tanto para ver, porque o cabelo é escuro, mas aqui no canal vamos ter outras aulas de cabelo e eu vou ensinar uma ruiva com o cabelo também, que dá para vocês poderem ver bem por causa da cor, né? Aqui mais escuro não vai dar para ver. Agora eu tô usando o siena natural para fazer a luz. Ó, aonde a cor vai para fora, eu faço o movimento de vai e vem com um pouco de tinta no pincel. A tinta está molhada, ó, e todas as curvas que apontam para fora, como se transformassem em setas para fora, você põe a luz. Isso vai dar movimento ao cabelo. Aqui também pode ser usado o amarelo. Se você não tiver o siena, você pode usar amarelo também. E aí eu vou fazendo isso em todo o cabelo. E fazendo isso, começo a formar linhas. E essas linhas com esse movimento do pincel. Com o pincel de lado, você fazendo o movimento de vai e vem, você forma as linhas. E essas linhas ajudam a dar
esse movimento ao desenho. E aí você vai observando que vai formando os fios de cabelo. Agora com o pincel sujo, eu vou passar um pouquinho de branco. O branco ainda vai dar mais brilho e é o reflexo que bate de luz no cabelo da gente. Se você puder observar o seu cabelo, o cabelo de quem está à sua volta, você vai perceber que quando se bate o reflexo, bate uma luz branca no nosso cabelo. E isso dá movimento ao cabelo. E isso faz a sensação de fios. E aqui, ó, eu vou passando em alguns lugares, não em todos, né? Vou fazendo movimento de vai e vem, fazendo linhas na lateral e depois eu vou voltando com esse pincel, espalhando para esse branco não ficar marcado demais. E você também tem que ter um pouco de cuidado, ser bem pouquinho branco, porque se você põe muito, a pessoa fica parecendo que tá com o cabelo grisalho. E aí já fica parecendo que já tá com os cabelos brancos, né? Então tem que ser bem suave para mostrar que é brilho e não ser a cor do cabelo. Porque às vezes, muitas vezes quando a gente vê desenhos na internet que a pessoa está desenhando o cabelo, ela faz o fio do começo da cabeça até o final. E quando ela faz essa luz branca, aí dá a impressão que é mais, que o cabelo está branco, entendeu? E aqui, gente, ó, eu vou fazer também o restante do cabelo desse mesmo jeito, desse lado aqui. Vou contornar em volta da flor. E aqui, gente, eu vou dar aquela acelerada porque o processo será o mesmo. Vou passar o preto, vou focar no preto, depois vou passar o marrom, o siena e depois o branco. Mas vou fazendo várias pausas para que vocês possam acompanhar junto comigo o desenho. E aí eu vou fazer essa parte todinha, tá bom? Ó, aqui eu já passei o preto, só contornando. E agora a gente vai engrossar como a gente fez do lado de cá. Vamos engrossar para poder passar o marrom e fazer todos os processos. Eu vou fazer deixar um vídeo um pouco mais acelerado para vocês poderem ver, porque é muito simples, a parte do cabelo dela é bem simples. Aqui a gente vai espalhar com o pincel, ó, tá vendo? Passei o preto, engrossei, agora estou passando o marrom dentro e vou espalhar do mesmo jeito que eu fiz aqui do lado. Vou fazer esse processo para fazer uma cor interagir com a outra e preencher os furinhos. Um outro vídeo que eu indico para vocês, apesar de ser de desenho, é esse aí, a arte e a emoção. Esse desenho é um desenho bem bacana, mas o principal foco desse vídeo é a mensagem que está gravada nele. Então, se vocês puderem assistir ele e escutarem com bastante atenção, vocês vão entender o fundamento da arte e também entender o segredo do arte certa. Porque lá é uma mensagem assim que eu pedi, todas as aulas eu peço muita orientação de Deus para criar a aula, para criar o nosso conteúdo e também com a ajuda de vocês que mandam às vezes sugestões de coisas que vocês querem aprender. E nesse vídeo em especial, Deus abençoou bastante para eu transformar a minha missão em uma mensagem. Então, se vocês puderem escutar, esse é o principal foco, escutar. Essa mensagem é muito importante. Se você realmente quer fazer a diferença com o seu traçado, com a sua pincelada, você precisa ouvir essa mensagem, tá bom? Ó, aqui a gente pegou e fez a cor ficar mais homogênea e a gente vai continuar aí fazendo agora a parte preta, onde a gente faz com um pincel de ladinho, fazendo um movimento com a tinta preta, marcando as curvas que estão viradas para dentro e perto do corpo virado para cima, com sombra que o ombro e a cabeça vão fazer no cabelo. Aqui no canal a gente também tem uma aula bem legal só de cabelo, ensinando a fazer o desenho do cabelo.
com lápis de cor. Eu também acho interessante você que faz pintura em tecido, que queira mais focar em desenhar rosto, desenhar criança, desenhar bonequinha no tecido, você assistir essa aula para você entender como é que se faz o cabelo, porque lá é uma aula específica somente de cabelo. Apesar de ser no lápis de cor, também é um ótimo treino para você pegar uns lápis aí, ou giz de cera, e testar no papel e guardar numa pastinha, porque isso ajuda você a crescer. Porque o movimento tanto do lápis de cor quanto na tinta são bem parecidos, só muda o material, mas a ordem dos fatores não altera o produto, porque luz e sombra, proporção, profundidade, isso tudo faz parte do desenho, e isso faz com que você tenha liberdade para desenhar o que você quiser. Então, ó, agora a gente já fez a parte preta, todos os riscos voltados para dentro, e se você ainda não deixou seu like, deixe o like. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ativa o sininho e não esquece, gente, deixa o like. Deixa aí nos comentários se você está gostando da aula, se você quer quer aprender uma coisa diferente, porque às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de muitos outros, e aí eu faço aula para nós. Aqui eu estou passando cena natural, fazendo aquela luz que a gente fez ali do lado de cá, agora a gente fazendo do lado de lá. Então, ó, vou fazendo aqui as curvas que estão viradas para fora, eu aplico com o pincel de lado e depois agora eu vou espalhar, fazendo um movimento de vai e vem. Isso vai fazer que dê movimento ao cabelo. Aqui é uma sugestão do cabelo e também da pele. Você pode fazer essa morena da cor que você quiser, lembrando que o risco estará na descrição do vídeo e você pode imprimir aí na sua casa. São 2 folhas e você pode ter acesso às cores das tintas que eu usei na descrição do vídeo também. E também dúvidas, vocês podem perguntar nos comentários, também podem me achar nas redes sociais, que eu estou aqui para ajudar e também para tirar as suas dúvidas. Será um prazer. Lembrando que aqui no Arte Certa a gente tem aula todos os dias às 5h30 da tarde. Todos os dias. Com a bênção e a graça do Senhor. Quando Ele permite, nós temos aulas todos os dias. E graças a Deus Ele vem permitindo. Agora eu estou passando branco, como eu fiz ali do lado. Nesse desenho, gente, eu vou ensinar a fazer o cabelo, que é o principal. Eu vou ensinar a fazer esse girassol que está na cabeça dela, essa tiara. E os girassóis de baixo eu não vou ensinar, porque você só vai repetir a aula, e aqui no canal a gente tem outras aulas que tem girassol, onde você pode se inspirar para poder pintar. E também você pode pintar o desenho do girassol ou da flor da cor que você quiser, não precisa ser exatamente um girassol. Você pode transformar em outra flor que você gostar também e fazer com outra cor, não tem problema. Agora eu vou passar um pouco de cena natural aqui, para poder fazer a sombra, beirando a orelha e um pouco embaixo da flor. Eu vou puxar para cima. Estou puxando para cima, usando cena natural. E aí você faz um contorno em volta aqui. Aqui você pode usar a cor que você quiser. De repente, você quer a faixa de outra cor, você pode usar outra cor. Aí eu passo o cera. E agora, eu vou passar mais cena puxando pra fora. E aqui puxando pra cima. Ixi, deu uma encostadinha no preto. Tem cuidado, gente. Talvez esperar um pouco, né? Para as cores não se misturarem. Mas não vai me atrapalhar aqui não. Agora eu vou pôr o amarelo dentro. Colocar amarelo ouro. Aí você usa o tom de amarelo que você tiver. Aqui eu tô usando esse. E aí você usa o que você tem em casa. E aí eu passo preenchendo e depois esfregando esse cena natural, para ele já fazer a luz e a sombra. Aqui em volta vai ter a sombra, dentro vai ter a cor. E aí, se você for fazer a luz, você usa um pouquinho de branco. A gente passa aqui e vai esfregando para uma cor interagir com a outra. Olha aí.
Tá vendo como já vai ficando bonito? Vai dando formato, né? Quando você faz a luz e a sombra. Agora vamos fazer o girassol, mas primeiro eu vou passar aqui a luz, ó. Passei um pouquinho de branco no meu pincel. Vou passar um pouquinho aqui embaixo, ó. Que eu fiz como se fosse uma prega, deixei uma leve sombra no meio, marcando para mostrar que tem uma divisãozinha ali de tecido, né? Que em geral essas faixas são de tecido, né? Ou pode ser um arco também. Agora eu vou fazer o girassol. O girassol tem outras aulas aqui no canal. Você pode assistir essa, que eu fiz esse lourinho aí, que é bem bonitinho, e tem os girassóis, e também tem essa com o ferro de passar, que ela é bem legal também, onde tem tulipas, né? A pedido de uma inscrita, né, que eu fiz esse ferro de passar a carvão. Eu fiz os girassóis e as tulipas. Então lá você tem outras aulas junto. Aprende outras técnicas também. Passei o siena natural entre as pétalas e dentro delas eu fiz uns 2 risquinhos. E agora eu vou usar o amarelo e eu vou passar aqui onde eu não passei a cor e vou puxar para dentro e vou esfregar e fazer essa cor interagir com esse siena natural. E vou puxando e esfregando. Ó, você vai puxando e vai esfregando. E aqui é a mesma coisa, puxa e esfrega, puxa, e você vai preenchendo todo o girassol. E nessa de pintar tudo molhado, dei uma borradinha aqui, ó, com preto. Eu vou ter que usar a aula Vixe Borrei. Vou desenhar uma borboleta, e essa borboleta, ela não está no risco, mas ela vai para o risco. E eu vou ensinar a fazer a borboleta, mas eu vou pôr em outra aula. Aí o risco que vocês têm vai ficar opcional, se vai existir ou não essa borboleta. Aqui eu apaguei sem querer a pétala, ó, e agora eu vou refazê-la aqui por cima do rosto. Se acaso acontecer com você, você pode fazer isso também, né? Agora eu passando siena natural por lá de dentro do miolo, vou passar aqui, ó, em volta e vou puxar com essa tinta siena natural para cima do amarelo, para uma cor interagir com a outra. E com cuidado para não borrar mais, ó, e vou puxando no movimento do desenho. É isso que você precisa fazer. Você vai seguindo o movimento do desenho, ó, vai puxando para fora, tá vendo, ó? Agora o que a gente precisa fazer, depois que puxar, é a gente vai passar o branco. O branco eu vou fazer como se fosse um blush, vou só aplicar aqui e depois eu vou espalhar no movimento do desenho. Eu tô aplicando, fazendo um pra lá e um pra cá, como se fosse uma letrinha V de qualquer jeito. E vou fazer isso para dar luminosidade às pétalas. E agora eu vou espalhar no movimento do desenho. E você vai espalhando no movimento de um V mesmo, ó. E vai formando as pétalas do girassol. Tá vendo, ó? Olha só que legal, vai dando o efeito, né? De uma curva no meio, como se tivesse uma profundidade no meio. Se você achou que ficou muito claro, você pode passar um pouco mais de amarelo. Se você achou que ainda falta um pouco mais de luz, como eu acho que falta um pouco mais, eu coloco mais branco. É bom pôr aos poucos, não pôr muito, porque senão depois você exagera e não dá mais para voltar atrás. Às vezes tem que refazer todo o processo. Então vai com um pouquinho branco e vai aplicando aos poucos, fazendo camadas a camadas, porque aí é mais fácil de você acertar do que você colocar muito branco e depois você ter que disfarçar o branco, porque dependendo da situação você tem que passar o amarelo, passar o marrom, tudo de novo, esperar secar, porque aí o branco já não vai deixar mais fazer essa transgressão de cores aí. E aí eu vou fazendo isso, fazendo o movimento das pétalas, olha como é que ficou. O miolo a gente vai usar o preto em volta, vou contornar de preto, e no meio dele vou fazer uma bolinha preta também. Agora que eu passei o preto em volta e no meio, agora eu vou passar o marrom. Eu estou com um pincel sujo de preto e vou passar o marrom aqui dentro, ó. Agora eu vou passar o amarelo e vou usar o pincel de ladinho e vou movimentando a minha mão
e virando esse pincel para ele ficar de ladinho, dando batidinhas, ó. Você vai dar batidinhas, você dá uma encostadinha e depois dá batidinhas para disfarçar essa cor que ficou muito forte e marcada. E aí você vai fazendo esse movimento, ó, e você vai torcendo o seu punho assim para poder fazer o movimento desse pincel como se ele estivesse caminhando. Que ele vai de ladinho, ele tem que ir de ladinho, ele não pode ir de qualquer jeito. Tem que ser no movimento do desenho para ficar legal, entendeu? Agora eu vou passar o branco, eu vou fazer o mesmo movimento. Ó, eu vou fazendo isso, eu vou fazendo esse movimento. E aí eu vou dando batidinhas, e aí vai formando como se fossem as sementinhas do girassol. Isso dá a ilusão das sementinhas que existem no girassol, no miolo do girassol. E aí você vai dando a luminosidade a esse girassol. Agora eu vou fazer aí embaixo, vou fazer o mesmo processo, e aí eu vou mostrar para vocês como é que ficou, tá bom? Aí eu vou mostrar para vocês com o processo feito, com girassóis prontos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus e tchau! Aqui você vai pintar e desenhar. Vamos mais além, tudo transformar em arte certa, em arte certa, em arte certa, em arte certa.